Olá pessoal, aqui quem fala é Eric DK, analista político, falando aqui direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa de domingo, o Bullets da semana. A ideia aqui, na próxima meia hora, é trazer para vocês 3 destaques da última semana da política e da economia que impactaram o mercado financeiro e projetar para os próximos dias o que vocês devem acompanhar, o que vocês devem ficar de olho com relação à política e à economia. E para o nosso bate-papo de hoje, eu trago o Christian Felize, ele é economista da Nipur, e ele que vai trazer aqui para a gente um pouco de como ele viu a última semana, de como ele prevê aí a semana que entra. Boa tarde, Cris. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Eric. Muito obrigado pelo convite. Cris, antes da gente começar já com esses bullets, se apresenta para a gente, se apresenta para a turma que está nos assistindo. Ok. Bom, meu nome é Christian, eu sou doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu trabalho na Nipur Finance, que é um escritório de agentes autônomos aqui em Chapecó, Santa Catarina. Então, estamos falando aqui do sul do Brasil. É isso aí. Então, vamos direto ao ponto. Quais são os seus 3 bullets da economia desta semana que se encerrou? Certo, Eric. O primeiro bullet que eu vou comentar é sobre ainda a repercussão de uma notícia um pouco mais antiga, mas que nessa semana deu uma amenizada, que é a questão da reforma tributária, né? Nós tivemos muito ruído no mercado no primeiro momento com a proposta, né? O mercado não reagindo tão bem à ideia da tributação sobre dividendos, do fim da isenção de imposto de renda para os fundos imobiliários, mas a discussão nessa semana e que trouxe para o mercado uma calma adicional foi a de que essa proposta ela ainda deve ser trabalhada no Congresso, ela não deve passar integralmente como foi trazida. Então, é até um tema que o Eric pode falar até com um pouco mais de autoridade, né, dentro do que o Congresso deve decidir, mas o mercado parece ter já assimilado um pouco dessa proposta. E qual é o seu segundo destaque da semana? Certo, Eric. O segundo destaque vem dos Estados Unidos, que é a divulgação dos dados de inflação para o último mês, né? Então, havia um consenso de mercado sobre a questão inflacionária, batendo aí o índice de preços do consumidor na faixa de 0,4%, veio em 0,9%, bem acima, e isso reacende o debate sobre até que ponto o Banco Central americano vai conseguir continuar conduzindo uma política monetária mais agressiva, né, com uma injeção de liquidez no mercado, né. Então, o Powell, né, o presidente do Banco Central americano, fez uma declaração ao Congresso, né, já demonstrando uma certa preocupação, e o mercado entendeu isso como um ruído adicional. Então, a gente vai ter que esperar as próximas reuniões aí para ter uma ideia de qual tendência deve ser seguida, mas em algum momento os Estados Unidos devem começar aí a enxugar um pouco a liquidez e apertar um pouquinho mais a política monetária, que vem sendo bem expansiva desde o ano passado, até para combater os efeitos aí do Covid. E, Christian, qual é o efeito disso aqui para o mercado interno? O que afeta essa dinâmica dos Estados Unidos, essa questão de estímulo, essa questão desse ruído que teve aí nesses últimos dias? O que afeta aqui e o que esperar também desses próximos passos aí nos Estados Unidos? Ok. Na verdade, um aumento na taxa de juros americana seria ruim para os mercados emergentes como o Brasil, porque isso faria com que o fluxo cambial saísse da nossa rota e ficasse mais lá. Então, menos dólar entrando. Aqui no Brasil, teria esse primeiro estresse cambial. E provavelmente acabaria fazendo com que nós também aumentássemos os juros numa taxa mais acelerada. O que o Banco Central americano vem tentando indicar é que essa inflação tem muitos componentes cíclicos, né, muito ainda a ver com a cadeia de abastecimento, que foi muito afetada lá atrás, né, durante o Covid, com o fechamento aí da economia, e que isso deve passar nos próximos meses. Então, eles pretendem manter uma política ainda agressiva esse ano. O que o mercado está vendo é que ao longo do ano que vem deve ser começada a redução nos estímulos e depois já pavimentando o caminho para uma alta de juros posterior. O problema é que esses dados fortes de inflação em sequência podem fazer com que esse movimento seja antecipado, e aí seria ruim para todos os outros mercados, né, caso os Estados Unidos fossem avançar juros mais cedo.
O argumento do Banco Central americano é que ainda o mercado de trabalho não está com a força que eles desejavam, né, que eles desejam que seja atingida, e por isso eles vão manter uma política de estímulos até que o mercado de trabalho esteja mais acomodado lá. Então a gente vai ter que acompanhar aí os próximos capítulos, que já está virando até uma certa novela desde o começo do ano. Esse tem sido um tema muito debatido. Pois é, você colocou que isso vai ter impacto não só no Brasil, mas como em vários países emergentes. Para aqueles que estão nos acompanhando, qual a dica que você dá? Quais são os sinais da economia americana com relação a esse ponto específico aí dos subsídios? O que a gente tem que ficar olhando? É esses números do aquecimento aí de números de vagas de trabalho? É a redução? O que a pessoa que sabe que pode ter impacto no investimento dele tem que ficar olhando lá para fora? Quais são esses sinais nos próximos meses? Que dica que você daria para a gente? Certo, Eric. Eu acho que os dois indicadores mais importantes nesse momento são, obviamente, o índice de preço. Ele já dá uma sinalização se a economia está ficando muito aquecida. Então, os índices de inflação têm sido essenciais a acompanhar nos Estados Unidos. E também os indicadores do mercado de trabalho, como você comentou, pedidos iniciais de seguro-desemprego, os índices lá que mostram a quantidade de vagas abertas. Então, esses são indicadores muito importantes que eles vão dar a temperatura aí dos próximos passos do Banco Central americano. E, óbvio, também acompanhar o próprio movimento do Fed, né, do Banco Central. Toda reunião eles vão emitir uma ata em que eles sinalizam o que eles vão fazer para frente. Então, também é muito importante seguir essa ata do Banco Central. Tá certo. E sua expectativa aqui no Brasil para a próxima reunião do Copom, qual que é? Dentro desse cenário macro? Certo. Aqui a gente já vem num processo de aumento na taxa de Selic, né, na nossa taxa de juros, isso também por causa da inflação, né? A inflação no acumulado de 12 meses aqui está passando de 8% já, e o nosso teto da meta é 5,25%. Então a gente está acima. O que o mercado está esperando é uma alta na próxima reunião do Copom entre 0,75% e 1%. Então deve ser o que vai ocorrer, né? Até o final do ano a gente deve continuar tendo altas sucessivas até que a inflação volte a um patamar mais normalizado. Quer dizer, é um período ainda um pouco curioso, porque a gente está nessa transição, saindo daquela economia mais focada no combate ao pior da pandemia e voltando a uma situação um pouco mais normal, pelo menos no cenário econômico. Então a gente está tendo essas transições aí, com retirada de estímulos, com ainda uma inflação residual e com esses processos de alta de juros. A gente não combinou aqui os 3 bullets, eu vou continuar fazendo algumas perguntas, que são perguntas que também chegam para mim ao longo da semana. Eu sei que essa semana, Christian, teve alguns sinais aí de integrantes do governo federal com relação à inflação. Parece que essa inflação está escapando um pouquinho aí da meta. Como é que você vê isso? Como é que vocês estão analisando essa possibilidade de estourar a meta inflacionária? E para ficar bem no beabá para a turma entender como é que se vai impactar essa história do Copom. Vai ficar só no 0,75% a 1% mesmo? Ou pode vir algo mais forte para justamente tentar balancear aí essa possibilidade, esses novos números que estão surgindo com relação ao IPCA, com relação à inflação? Olha, a nossa percepção nesse momento é que deve vir em 0,75 a 1, ainda até pelo último dado, né? O IPCA veio dentro do esperado, né? Tem um problema nessa questão inflacionária, que ela está dependendo muito ainda de alguns fatores que não são puramente monetários, né? Não só da taxa de juros. A gente ainda tem um encarecimento muito grande aí na parte de insumos, né? A gente teve uma explosão no preço de commodities e a gente teve um efeito aí, até um azar adicional aqui para o Brasil, que foi a crise hídrica, que encareceu também a energia, né? Então, são muitos fatores aí conjugados, né? Então, a parte que o Banco Central pode fazer realmente, via alta de juros, é retirar um pouco dessa parte monetária, aí, desse componente monetário da inflação. Se pode aumentar mais do que o mercado tem visto, né? O mercado vê no final do ano aí entre 6,5% a 7% a nossa Selic, poderia chegar até a passar disso, mas dependeria também desse choque externo.
se a gente conseguir manter o câmbio num patamar mais razoável, aí como tem sido nesse último mês, com as commodities acomodando um pouco o preço também, como a gente tem visto gradativamente, eu acredito que não deva passar tanto assim a taxa de juros. Agora, a inflação nossa, ela deve ficar acima da meta esse ano, mesmo com o Banco Central atuando, porque ela já está com um carrego grande aí dos primeiros meses do ano, né, em que a gente chegou a passar de 0,8, 0,9 aí ao mês o índice de preço do consumidor. Muito bom. Você tocou, antes da gente ir para o seu terceiro bullet, o seu terceiro destaque da semana, você tocou num ponto também que você deve ouvir essa pergunta todo dia. Christian, como é que a gente chega no final do ano com relação ao dólar? Você acha que fica como está? É hora de comprar, é hora de vender? Qual a orientação que você daria aí para a turma que está nos acompanhando? O dólar ele é um componente bem complicado de análise, ele é muito volátil, né? Se a gente seguir como está agora a economia, com o Brasil trazendo números fortes aí de desempenho, né? Do nosso PIB no primeiro semestre tem vindo melhor até do que era esperado anteriormente. E dado a política americana de acomodação nessa parte monetária, mantendo os juros estáveis, a gente não deve ter um dólar tão fora do que ele está hoje, aí na faixa de R$5, R$5,10, R$4,90, flutuando nessa margem aí, né? O que pode acontecer, e o que o dólar ele tem esse componente que é um pouco complicado, é que quando a gente tem algum cenário um pouco adverso, né, pode ser tanto interno quanto externo, o investidor corre para o dólar, que é uma moeda forte, para a segurança, e isso tende a dar valor para ele frente às demais moedas, em particular o real. Então, se a situação continuar tranquila como está agora, né, relativamente tranquilo, eu diria, tendência ao dólar manter nesse patamar. Agora, a gente sabe que o Brasil sempre tem, né, algum ruído, o Eric que acompanha o cenário político deve saber melhor do que ninguém, então é sempre uma variável difícil de se prever. É isso aí, final de ano a gente tem que botar no radar também que as coisas aqui em Brasília vão começar a aquecer com relação às eleições de 2022, o que vai trazer aí muito mais volatilidade para o dólar. Christian, vamos fechar então um terceiro bullet. Qual é o seu terceiro bullet da semana? O meu terceiro bullet vem da segunda maior economia do mundo. O segundo bullet veio da primeira e da segunda, né, que é a China. A China divulgou uma série de indicadores essa semana, inclusive o PIB do segundo trimestre. Pegando o que era esperado em termos de ganho anual, ele foi menor do que se esperava. Foi 7,9% contra um esperado de 8,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. No entanto, ele veio com um crescimento em relação ao primeiro trimestre, o que foi algo positivo. Quer dizer, a China foi o primeiro país pós-pandemia a mostrar um crescimento robusto, mas foi o primeiro também a enfrentar alguns problemas na pós-pandemia. O primeiro a fazer um aperto monetário lá em janeiro ainda, com um problema de deterioração nas dívidas das empresas. E agora, na última semana também, a autoridade chinesa divulgou uma diminuição no compulsório, tentando injetar mais gás na economia. A produção industrial chinesa também sofreu nos últimos meses aí com a questão de dificuldade na compra de alguns insumos essenciais. A parte de chips tem sido um exemplo. Então a China está tentando realinhar e veio um indicador que mostra um crescimento, mas um crescimento ainda um pouco incerto, né? E há algumas atividades aí também sofrendo um pouquinho. Então, com relação aos 3 bullets da política dessa última semana, eu vou dividir com o Christian o primeiro destaque, que foi a reforma tributária. A reforma tributária proposta preliminar foi apresentada na terça-feira numa reunião de líderes na residência oficial do presidente da Câmara, e ali já se começou a ter algumas conversas com relação aos desdobramentos dessa proposta. O principal destaque foi com relação a essa questão dos fundos, que, como o Christian colocou, havia uma previsão de taxação e foi retirada essa previsão no relatório preliminar. Houve um outro ponto também que é muito importante, que é essa questão da redução do imposto de renda, que caiu de 15 para 2,5 em 2023. Essa foi uma redução bastante drástica, em que o relator sinalizou que com isso poderá ter uma economia de 30 bi, uma redução, não economia, uma redução da carga tributária de 30 bi até 2023. E também um outro destaque que a gente coloca nesse cenário da reforma tributária é com relação à questão dos dividendos, que ficou cravado ali nos 20%.
Com relação aos fundos imobiliários, teve uma declaração, inclusive, muito interessante por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes, o que sinaliza, então, que ele estava completamente de acordo com esse texto que foi apresentado pelo deputado Celso Sabino. O ministro falou o seguinte: tiramos os fundos imobiliários da reforma para não destruir essa indústria. Era justamente um dos pontos sensíveis aí para o mercado financeiro, e pelo que a gente vê aqui durante as conversas que a gente teve nos últimos dias, isso parece que é ponto pacificado, não vai se mexer mais. O que ainda está em muita discussão é a questão aí dessa tabela do imposto de renda para a pessoa jurídica, porque ao reduzir de 15 para 2,5, houve impacto na questão de arrecadação. E quando há impacto na questão de arrecadação, isso afeta diretamente os estados e municípios. E é daí que veio muita gritaria. A turma das entidades que representam estados e municípios falaram que vão perder muita receita, ainda mais num período ainda pós-pandemia, que é quando essa reforma deve ser executada. Eu acredito que nesse aspecto da tabela do imposto de renda da pessoa jurídica pode haver sim ainda muita briga e pode haver sim ainda mudança. Com relação aos dividendos, parece que está cristalino também que vai ficar nesses 20% a taxação. O que voltou a ter um certo burburinho aqui em Brasília é a possibilidade de fazer um escalonamento desses 20%, mas isso ainda não está certo. O fato é que essa reforma tributária ainda tem um longo caminho aqui dentro do Congresso. A gente vai entrar no recesso parlamentar. Esse recesso já vai começar a ser visto nessas próximas 2 semanas, vai começar a ser executado nas próximas 2 semanas, e essa proposta do imposto de renda, então, vai ficar sob sol e chuva, sobre alguns ataques e algumas defesas durante esse período. Há ainda muito espaço para mudanças, há ainda muito espaço para negociação, e mais uma vez, não tem nenhuma data para a votação dessa proposta, que deve acontecer ali em meados do mês de agosto. Com relação ainda à reforma tributária, um outro destaque que a gente traz é que no meio de toda essa conversa aqui em Brasília com relação à reforma tributária do imposto de renda, parece que ficou para quinto plano, não é nem segundo nem terceiro, para quinto plano, a reforma tributária que trata da CBS, que é aquela junção do PIS e COFINS. Eu conversei com o relator da proposta na última sexta-feira, e ele me disse: Eric, estou ainda estudando, vou continuar ouvindo a vários setores durante o recesso, e a minha expectativa é de apresentar alguma coisa para o time da economia no começo de agosto, e ali para tentar achar algum consenso. Nesse ponto da CBS, o relator me disse, que é o deputado Luiz Mota, me disse que ainda continua trabalhando com aquela questão dos 12% da alíquota que foi estabelecida no texto original por parte do governo. Mas, como eu disse para vocês, esse é um tema que vai continuar na agenda, mas parece que é um tema que tem perdido certa tração aqui dentro do Congresso. O segundo bullet que eu trago para vocês, o segundo destaque dessa última semana, é com relação à votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias. A turma aqui do Congresso, mais uma vez, aprontou. Estava estabelecido nessa proposta da Lei das Diretrizes Orçamentárias um valor de 2 bilhões para ser repassado para os partidos, para serem utilizados durante as campanhas eleitorais, e esse valor passou para 5,7, quase que triplicou o valor final. Ou seja, quando o orçamento passa aqui pelo Congresso, sempre há uma forma dos parlamentares puxar aqui e acolá em benefício próprio. Eu acho que isso vai ter um certo impacto, porque, de certa forma, teve que ser feito remanejamento de outras áreas para justamente cobrir esse novo valor que vai ser distribuído para os partidos depois fazerem as campanhas. E com a votação da LDO, a gente comentou ali no primeiro bullet, mas foi com a votação da LDO que então oficializou o recesso aqui no Congresso pelas próximas 2 semanas. E nosso terceiro destaque da semana, dessa semana que terminou, foi a situação de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele ali no meio da semana deu um susto quando vinha de um quadro de soluço e acabou internado em São Paulo para uma possível até quarta cirurgia, o que acabou não acontecendo, mas chamou atenção porque o estado de saúde do presidente é algo que sempre está no radar, desde que ele tomou a facada durante as eleições, e isso foi acompanhado de perto pela imprensa, isso foi acompanhado também de perto pelos investidores, porque, logicamente, o quadro de saúde de qualquer presidente vai impactar em toda a dinâmica aqui em Brasília, em toda a dinâmica no executivo, no legislativo e judiciário. E é um quadro
que ainda vai continuar sendo acompanhado de perto pelos próximos dias, até que tudo seja, até que o presidente volte à rotina normal dele. Christian, esses são os 3 bullets da política desta semana. Volto para você sinalizar para a gente, para quem está nos assistindo, o que os investidores devem ficar de olho nessa próxima semana sobre o aspecto da economia. Beleza, Eric. O primeiro bullet que eu vou comentar é pegando um gancho no que você apresentou como os bullets da política, é que um dos debates que causou bastante incômodo no mercado nos últimos anos estava, de certa forma, um pouco pacificado nos últimos meses, era a questão fiscal no Brasil. Então, o primeiro bullet que eu apresento é que a parte fiscal voltou a entrar em pauta, voltou a aparecer, pelo menos de uma maneira inicial nos jornais, aí no noticiário, dado a questão da LDO, a questão da reforma tributária e um possível aumento aí no Bolsa Família, e como isso impactaria sobre o orçamento do Brasil, sabendo que o Brasil já vem com um estresse fiscal há alguns anos, né? Então a gente teve um déficit orçamentário aí, déficit primário acumulado, está negativo já há alguns anos e vai demorar alguns anos para zerar. Então, sempre que se fala na parte fiscal, gera uma certa preocupação no mercado até que ponto o Brasil tem capacidade para ampliar gasto ou cortar receita, né? Quer dizer, nesse momento não se vê uma margem muito grande, pelo menos olhando pelo lado econômico. E quais são os outros destaques para essa semana que vai se iniciar? Certo. O segundo destaque que eu coloco também foi algo que a gente comentou, é a questão da inflação no Brasil. Semana que vem nós temos os dados do IPCA 15, que é a prévia da inflação aí do mês de julho. Então, ele é um indicador muito importante para a gente saber até que ponto o Banco Central vai ter que interferir nas taxas de juros, vai ter que trabalhar mais pesado aí na alta de juros, serve aí como um medidor aí do quanto a gente vai ter que fazer o aperto monetário ou não, né? Então, é um dado muito relevante aí para as próximas decisões do Banco Central. E o terceiro bullet que eu comento seria a decisão de taxa de juros na zona do euro. Não deve vir novidade nenhuma, a taxa de juros deve vir em zero, né? A zona do euro convive com taxas de juros negativas aí desde o começo da pandemia, uma forma de enfrentar o pior do impacto da pandemia. O que vai interessar mais é a sinalização que eles vão dar para frente, de até que ponto eles vão manter os estímulos, se eles já têm aí uma ideia de quando isso pode começar a ser reduzido. Nisso os mercados vão ficar bastante atentos. Afinal, a zona do euro também tem uma magnitude bem relevante aí na economia mundial. Muito bom. E daqui do Congresso, como eu falei para vocês, vai estar em recesso. A tendência é que a questão política dê uma arrefecida aí nas manchetes, porque não é só o Congresso que está em recesso, o Judiciário também está em recesso, mas a turma da CPI do Covid tem prometido fazer ainda muito barulho, mesmo durante o recesso, mesmo sem atividade, promete ainda continuar fazendo aqui a leitura da documentação que foi encaminhada para a comissão, e isso pode sim causar uma volatilidade, porque às vezes quando não tem, Christian, muita notícia, qualquer notícia vira motivo, como a gente viu isso na semana retrasada, que a CPI de uma certa forma acabou entrando aí no radar do investidor, mesmo não tendo aqui grandes motivos para isso. Mas então, nesse recesso, há ainda essa possibilidade da turma ali da comissão fazer ainda um certo barulho, e lembrando que essa CPI acabou sendo prorrogada por mais 90 dias, ou seja, as atividades só vão se encerrar ali na primeira semana de novembro, o que abre também espaço aí para um prolongamento da tentativa de alguns setores aqui do Congresso em desgastar o governo. Eu não acredito. A gente viu ali nesses primeiros 3 meses muita barulho, muita briga, muita disputa, muita trocas de acusações, mas pouco impacto no mercado financeiro, porque não travou a agenda aqui do Congresso de uma forma geral. As votações aconteceram mesmo com a CPI pegando fogo. Mas eu chamo a atenção de vocês que com essa prorrogação da CPI até novembro, pode ser que ali no final do ano, que, como eu disse no quadro anterior, há uma tendência, sim, de ampliar um tensionamento aqui dentro do Congresso com relação ao governo, em decorrência aí, do fim do ano, em decorrência da aproximação da próxima eleição. Então, a CPI, por estar sendo prorrogada até novembro, pode acabar servindo de bode expiatório aí, de argumento para que alguns setores aqui do Congresso, então, aumente o tom contra o governo,
tendo como pano de fundo, tendo aí como background, não a questão da CPI, mas uma questão política e eleitoral. Então, a CPI eu acho que vale continuar colocando no radar, principalmente ali para o final do ano. E um outro destaque que eu trago para vocês é a agenda que acabou não acontecendo aqui no Congresso. Eu vou aqui citar para vocês, não foi votado antes do recesso a privatização dos Correios, as duas propostas da reforma tributária, como a gente colocou, e também não avançou a discussão do refis que estava quicando ali no Senado. Isso agora vai ficar congelado, isso não vai ter discussão nas próximas semanas, mas a gente deve ouvir ainda os interlocutores interessados nesses temas se posicionando pela imprensa, mesmo não tendo atividades aqui em Brasília. E no mais, é isso. Eu agradeço a vocês essa última meia hora de bullets, colocando para vocês aí em perspectiva o que pode acontecer na próxima semana e fazendo uma revisão dessa última semana. Christian, abro aqui para você, para a gente encerrar, deixando aí as suas considerações finais para a turma. Muito obrigado, Eric. A gente segue aí acompanhando o mercado, a gente sabe que é um ano um tanto de volatilidade, então é importante aí seguindo esses bullets, seguindo o que está acontecendo de mais relevante, em particular no cenário político brasileiro, que é sempre um terreno fértil aí para digamos, efeitos sobre o mercado, né? Então a gente segue acompanhando e muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Agradeço a você a oportunidade de dividir com a gente os seus cenários e escrevam aí, gente. Encerrado o recesso, a partir de agosto é o que o Christian falou. A Brasília vai pegar fogo porque vai ter uma agenda muito, muito intensa e também um espaço de tempo muito pequeno em decorrência aí da proximidade das eleições. Eu fico por aqui, agradeço a vocês e chamo a atenção que amanhã, segunda-feira, às 14h20, nós estaremos com o líder do Democratas aqui na Câmara. Ele vai fazer um balanço para a gente desse primeiro semestre, vai falar também de reforma tributária e o que ele entende de possível agenda para esse segundo semestre. Nos acompanhe amanhã, segunda-feira, às 14h20. Fico por aqui, desejando a todos um bom domingo.